Bem-vindas todas às Conversas na Positiva. A Seres tem feito um trabalho na resposta ao preconceito e ao estigma, tendo realizado várias campanhas nas redes sociais. A Seres uniu-se à Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres na campanha 16 dias pelo fim da violência contra mulheres e raparigas. Esta conversa é sobre violências e o VIH e realiza-se no âmbito desta campanha. Temos connosco a doutora Ana Beatriz Cardoso e Isabel Nunes. Começo por agradecer a presença da nossa convidada. A doutora Ana Beatriz Cardoso é licenciada em Direito desde 1990, advogada e jurista. Desde 2005 colabora com diversas organizações na área de defesa dos direitos humanos das mulheres. A partir de 2006 passou a ter funções como jurista daquela que foi a primeira casa de abrigo do país, Lar de Santa Helena, aberta em 1995. Depois da Congregação das Irmãs Adoradoras ter deixado de dar continuidade a esta resposta, em 2016 fundou com a demais equipa técnica a Associação Ser Mulher, que é, desde então, a presidente da direção. A Ser Mulher assume-se como uma associação de mulheres feminista e presta apoio territorializado a vítimas de violência doméstica em 9 municípios do distrito de Évora e, em todo o distrito, a crianças e jovens igualmente vítimas de violência doméstica. Desde 2018 que a Ser Mulher instituiu o coletivo Digitálias, composto por utentes que receberam ou recebem apoio da associação e que, com a orientação da professora Teresa Furtado, da Escola de Artes da Universidade de Évora, procedem à criação artística em parceria com diversas artistas nacionais e internacionais, tendo havido já diversas exposições. Está connosco também a Isabel Nunes, fundadora e presidente da Associação SES. SES é a primeira e única associação de e para mulheres infectadas e afetadas pelo VIH em Portugal. Fundada em 2005, a SES é reconhecida como instituição particular de solidariedade social. Tem desenvolvido um vasto trabalho em prol da mulher positiva, um trabalho de paz, ativismo e prevenção. A SES acredita que a capacitação e o empoderamento da mulher é essencial para reduzir as suas vulnerabilidades, garantindo a sua dignidade e o respeito pelos direitos humanos, assim como a sua saúde sexual. Eu sou a Raquel Freire, trabalho com vocês, sou cineasta, vou fazer aqui a facilitação desta conversa. Vamos ouvir agora algumas questões colocadas pelas mulheres. E eu começava por dar a palavra à Isabel Nunes para colocar a nossa primeira questão à nossa convidada. E eu começo por agradecer. Obrigada a todas pela vossa participação. Obrigada, Raquel. Um especial agradecimento à Ana Beatriz Cardoso. A violência afeta especialmente as mulheres e por isso a importância destas conversas nestes 16 dias dedicados ao fim da violência contra as mulheres e as jovens. É também o Dia Mundial da Resposta ao VIH-Sida. Um dia para nos lembrarmos das pessoas que já partiram levadas pela SIDA, mas também para as pessoas que vivem com VIH celebrarem a vida. E começo por perguntar o que é a violência? Boa tarde a todas que estão aí do outro lado e queria agradecer muito o convite que me foi feito. É um prazer muito grande para mim estar aqui convosco, com as duas, cada uma de vós por razões diferentes. Em relação a essa resposta, a ideia de violência, como a Raquel começou por dizer, a minha formação é na área do direito. Portanto, eu tento enquadrar as várias questões e até a minha visão sobre o mundo muito na perspectiva do direito. Há uma definição da Organização Mundial da Saúde e até nos vários diplomas em Portugal, também no Código Penal, sobre o que é a violência. E sempre numa lógica de causa e efeito, em que alguém exerce força ou poder sobre outra pessoa e depois em que as consequências afetam quer a sua dignidade moral, e por isso se fala na violência psicológica, como até a sua integridade física. Portanto, tem a ver com isto, é o exercício de poder ou força de uma pessoa sobre outra pessoa. Ou até a violência não tem que ser só entre pessoas, não é? Portanto, a violência não é só, pode ser também dirigida a um grupo, a uma comunidade, ou até a um Estado. Nós temos agora o exemplo recente, não é? Que tipos de violência é que existem? Nós, curiosamente, quando falamos em violência, a nossa tendência é sempre para pensar que a violência é física, mas a violência também pode ser psicológica, e quando nós falamos em violência psicológica, estamos a incluir também todas as formas de desconsideração, os insultos, as difamações. No âmbito, por exemplo, da violência doméstica, que é a área de onde eu venho, nós sabemos que há muitas formas, e fala-se muito sobre isso, muitas outras formas de violência, além destas formas clássicas, por assim dizer, a física e a psicológica. Há todo um conjunto de estratégias que são levadas a cabo por quem agride com a intenção de submeter a outra pessoa. Portanto, há sempre uma relação que é assimétrica. Relações violentas são sempre relações em que as pessoas não estão em patamares iguais. É alguém que quer
exercer poder ou dominar outra pessoa e que utilizam um conjunto de estratégias para submeter e para diminuir essa pessoa. Podem ser estratégias, por exemplo, nós podemos dizer, alguém querer ver as mensagens do telemóvel. Isto é ou não é uma forma de violência? É, porque é uma forma de controle. Há por trás disto uma estratégia de controle, porque depois de ver estas mensagens vem o que é que vem a seguir? Vem a censura sobre o que é que disse, o que é que não disse. É a mesma coisa que pedir as senhas ou as palavras-passes de acesso às redes sociais. O que é que está por trás disto? É desapossar aquela pessoa de uma esfera da sua vida privada, eminentemente privada, que nunca é partilhável. Portanto, há muito tempo que em Portugal, e logo depois do 25 de Abril, que foi abolido até o poder de alguém aceder, do marido aceder às cartas das mulheres. Portanto, toda a nossa comunicação, tudo aquilo que é a nossa interação através das redes sociais, por exemplo, é eminentemente privado. Ninguém pode aceder a isso, nem sequer as entidades patronais. Em Portugal, pelo menos, isso não pode ser feito nem sequer no que diz respeito ao conteúdo dos meios. Portanto, a violência tem várias componentes, pode ser até uma violência simbólica, às vezes a violência é feita inclusivamente através de estratégias de isolamento, não está diretamente dirigida àquela pessoa, mas é aquilo que se diz aos outros para que se afastem daquela pessoa. Há a violência económica, que é a privação dos rendimentos da própria pessoa, por exemplo, é muito comum acontecer ainda no âmbito da violência doméstica e transversalmente, não só pessoas que vivam que sejam de classes mais baixas, mas também que são de classes mais altas. Portanto, a panóplia de violências é tão criativa como a capacidade do ser humano, não é? Portanto, podemos dizer que será violência, todas as estratégias foram utilizadas, todas as práticas, de que resulte uma diminuição, uma humilhação, uma submissão da outra pessoa. Eu agora remetia para outra questão. Foi um estudo que foi realizado em 2014, mas eu acho que ainda continua atual, porque isto das violências continua sempre mais ou menos no mesmo patamar. Envolveu 832 mulheres a viver com VIH de 94 países, com idades entre os 15 e os 72 anos, e foi apresentado na Organização Mundial de Saúde. Relativamente à violência, 89% das entrevistadas relataram ter experimentado ou temido a violência de género antes, durante e ou após o diagnóstico ao VIH, o que demonstra uma relação entre VIH e violência. Em relação aos abusos, as entrevistadas relataram histórias de abusos de direitos humanos em ambientes de cuidados de saúde, bem como em casa. Relativamente à criminalização do VIH, as respondentes disseram ter medo de serem criminalizadas, o que teve impacto negativo na sua saúde. O medo da criminalização do VIH, que continua a ser uma realidade em 75 países do mundo, não é em Portugal. Portanto, em Portugal não existe a criminalização do VIH. Na saúde mental, mais de 80% das entrevistadas relataram experiências de depressão, vergonha e sentimentos de rejeição. Mais de 75% relataram insónias e dificuldades em dormir, autoculpa, uma reduzida autoestima, solidão, problemas de imagem corporal, ansiedade, medos e ataques de pânico, seja antes como resultado direto do diagnóstico ou após este. E isto acho que faz um somatório do impacto da violência nas pessoas que vivem com VIH. Passava agora para a Beatriz. O estudo que a Isabel referiu, acho que, por certo, estará ainda muito atual, até porque há muitas situações que se mantêm e que não foram alteradas durante estes anos. É verdade que as mulheres que são infectadas, um dos receios que têm, um dos maiores receios que têm é que isso se descubra, é que isso seja sabido, porque existe o receio, muitas vezes um receio fundado, das conversas, daquilo que as pessoas vão dizer, das conclusões que vão tirar, como é que foi feito o contágio, se por trás desse contágio houve alguma razão efetiva, será que usam drogas, será que alguém recorreu ou esteve em contextos de prostituição, quem foi, que relação é que elas tinham com essas pessoas. Portanto, este receio faz com que tenham medo até não só muitas vezes de aceder aos serviços e de pedir ajuda. Isso contribui, por um lado, para a sua solidão, mas também, uma vez que tenham que divulgar ou que ir a tratamentos ou que se saiba, é sempre aquele receio de como é que os outros souberam, se souberam como é que vão reagir. E eu gostava aqui de vos contar uma história, não sei se me permitem, que nós, enquanto
na nossa resposta enquanto casa-abrigo, já nos aconteceu por várias vezes acolhermos mulheres que estavam infectadas. E quando do acolhimento, obviamente, nunca ninguém na equipa técnica revelou nada às demais utentes. Era uma coisa que dentro da equipa técnica era sabida, mas não foi nunca revelado. E nós achámos que, inclusivamente, não devia ser revelado. Depois, a situação acabou por ser sabida e nós tentámos indagar como é que tinha sido, como é que se acabou por saber e acabámos por apurar que tinha sido a própria mulher que estava infectada que comentou com uma outra e depois foi, lá está, esta história do rastilho, foi algo que se espalhou e dentro da casa-abrigo passou a ver, havia que é este receio que as pessoas têm muitas vezes justamente, não é? Que era o preconceito. Então como é que vamos usar a casa de banho? Como é que vamos partilhar o mesmo espaço? O que é que nós fizemos? Algo que eu acho que é absolutamente fundamental. Pedimos a uma enfermeira, que é a enfermeira Fernanda, da Administração Regional de Saúde aqui em Évora, que tem colaborado connosco em muitas situações, também colaborou connosco, por exemplo, quando foi na situação da pandemia, que também veio esclarecer toda a gente e tudo mais, e fizemos uma sessão informativa para todas as utentes, em que todas puderam expor todas as dúvidas que tinham. Foram desfeitos muitos dos mitos, que não se contagiava pela casa de banho, que não se contagiava por muitas formas, que podia haver uma vida tão normal quanto possível. Isso foi absolutamente fundamental, até para até para a própria mulher, porque ficou tranquila. Agora que toda a gente já sabia e que a questão do medo, do contágio tinha sido lidado com, que se lidou com ele em vez de o esconder, isto permitiu uma normalidade, uma normalidade tão grande quanto possível. Portanto, esta questão, este medo, que muitas das mulheres sentem, é um medo efetivo que sem este esclarecimento e sem esta atitude pedagógica persiste. E depois algo que também muitas vezes se verifica é depois nos locais de trabalho, quando este tipo de condutas no local de trabalho leva também a um isolamento destas pessoas e também por desconhecimento, é algo que acontece com muita frequência, é um desconforto acrescido, que é uma forma de discriminação até indireta, e que leva a que muitas mulheres, e existem até dados sobre isso, pela pesquisa que eu pude fazer, de mulheres que se despedem, que têm a iniciativa de se despedir pelo próprio desconforto em que vão sentir no seu local de trabalho, não é? Eu mais tarde vou apresentar o nosso estudo interno para reforçar tudo o que disseste, Ana Beatriz, porque isso realmente é um facto e que consta nos nossos estudos. A informação é muito importante para esbater os preconceitos, por isso é que nós temos as nossas campanhas, mais informação, menos preconceito. E mais, no nosso grupo nós temos pessoas que não falam do VIH, que manteram o silêncio por 25 anos. E de facto, Ana Beatriz, também concordo, quanto mais informação melhor, e por isso a importância das nossas campanhas, mais informação, menos preconceito. Posso fazer já a próxima questão? Qual a relação entre o VIH, os papéis de género e a violência doméstica? Pois, a relação entre os papéis de género é muito evidente, porque as mulheres, normalmente aquilo que se espera delas e aquilo que acontece ainda, é que têm menos acesso à informação, ou até inclusivamente menos capacidade de, no âmbito das suas relações íntimas, de imporem, por exemplo, o uso do preservativo. São sabidas muitas situações em que as mulheres, mesmo mulheres que estão em contexto de prostituição, a quem é exigido e elas acabam por aceitar isso, relações sexuais sem estarem protegidas. A mesma coisa acontece dentro do casamento, até porque, como é sabido, o casamento também não protege as mulheres da transmissão do VIH, tendo em conta que, mesmo em relações de casal muito longas, devido à infidelidade dos maridos, dos companheiros, tem havido muitas mulheres que acabam por ser infectadas. Portanto, mesmo quando são infectadas, muitas vezes acontece que não é por comportamentos delas, mas dos seus companheiros. Por sua vez, os homens, tendo em conta aquilo que são os seus papéis de género, toda a ideia da masculinidade, muito centrada até em práticas sexuais em que o mais importante é a penetração, em que a questão
precisamente a penetração sem preservativo é algo que é extraordinariamente importante para eles. O gostarem, ser importante assumir riscos, também leva a que depois mais facilmente possam ser infectados e depois contagiar as próprias mulheres. Ana Beatriz, eu ia complementar tudo o que disseste e ia reforçar que as normas de género no contexto da epidemia de VIH influenciam os comportamentos de risco, a expressão da sexualidade, a vulnerabilidade à infecção do VIH e o seu impacto. E aqui eu ia salientar o relatório que foi publicado ontem, que refere que os casos diagnosticados em 2020 e 2021 referem que 28% são mulheres, sendo que o modo de transmissão nas mulheres é sobretudo heterossexual, ou seja, 93%. Muitas vezes esta ideia de que as mulheres são infectadas porque são utilizadoras de drogas ou de trabalho sexual não é verdade, é muito residual. A maioria das mulheres são infectadas no contexto da relação afetiva, pelos seus companheiros, pelos seus maridos. E, portanto, era importante desfazer este preconceito, este mito que ainda existe. E acrescentar também que as normas de género influenciam também a incorporação da informação preventiva em comportamentos protetores e mesmo na sua relação com o VIH, no tratamento e apoio social. E queria acrescentar também que a mulher apresenta um risco mais elevado de pobreza. E, portanto, existe uma maior dependência económica que, associada aos papéis e expectativas de género, a que estão relegadas socialmente, nomeadamente o de submissas, de cuidadoras, gera uma maior mobilidade psicológica de ansiedade e depressão. O desequilíbrio de poder nas relações, a reduzida autoestima e o subsequente diminuto poder de negociação conduzem a condutas sexuais de risco, assim como a suscetibilidade à violência sexual e à coerção a uma prática de sexo não seguro. Agora queria referir que há várias formas de relação entre a violência e o VIH para as mulheres. As mulheres que são agredidas ou temem uma resposta violenta podem não se sentir confortáveis em pedir ao seu parceiro para usar proteção, por exemplo, um preservativo, durante o sexo. Da mesma forma, as mulheres em relações abusivas podem não se sentir confortáveis em dizer não ao sexo se o seu parceiro abusivo se recusar a usar proteção quando for pedido. Finalmente, atos sexuais forçados podem causar cortes, arranhões, facilitam a entrada do VIH no corpo. Todas estas questões podem colocar as mulheres em maior risco de contrair o VIH e tornar a vivência com o VIH mais difícil. Há uma ferramenta que é muito boa para as mulheres seronegativas, que é para utilizar e para a prevenção do VIH sem a cooperação dos seus parceiros, que é a PrEP, ou a profilaxia pré-exposição. A PrEP refere-se ao uso de terapias antirretrovirais antes de serem expostas ao VIH e que podem evitar desta forma a aquisição do vírus. Agora, outra situação, muitas mulheres podem estar em risco de violência porque contam ao seu parceiro ou à pessoa com quem vivem sobre a sua seropositividade. Um estudo revelou que mais de uma em cada 4 mulheres que vivem com VIH tinha sido fisicamente agredida desde o seu diagnóstico de VIH. Portanto, quando se opta por revelar o seu estado serológico de VIH, é importante fazê-lo com segurança. Entre as mulheres que vivem com VIH, os estudos também demonstram que o trauma e a violência estão associados a uma menor adesão às terapias antirretrovirais e, por conseguinte, a resultados de saúde piores. A violência doméstica pode acontecer a qualquer pessoa. Afeta pessoas de qualquer idade, etnia, sexo, orientação sexual, nível educacional, situação financeira ou estado civil. É importante saber como acontece a violência, como identificá-la, como eliminá-la, ou sair ou fugir desta situação. Não se isole. Eu acho muito importante aquilo que a Isabela acabou de referir, porque de facto nos dá uma ideia que as mulheres que são contaminadas e que foram contaminadas pelos companheiros, pelos maridos, vivem várias camadas de violência, porque nós sabemos também da nossa experiência no apoio que damos a mulheres vítimas de violência doméstica, é que muitas delas, os maridos exigem determinadas práticas sexuais, uma determinada frequência, e que quando elas recusam, eles utilizam essa recusa como uma justificação para eles manterem relações extraconjugais. Portanto, temos muitas mulheres que ao longo da sua vida procuraram cumprir com tudo aquilo que era expectável delas enquanto mulheres, foram mulheres fiéis, foram mulheres que cumpriram com todas as tarefas domésticas que elas achavam que seriam as tarefas delas enquanto mulheres, boas mães de família, e que depois vêm descobrir que afinal a doença lhes foi transmitida pelos comportamentos dos seus maridos.
portanto, vejam as camadas e o sofrimento que estas mulheres têm acrescido, e depois disso ter que lidar com tudo aquilo que a seguir advém, com o preconceito das outras pessoas, com o preconceito até delas próprias. Convém também referir que há esta noção de que o casamento, o amor protege. O casamento nem o amor protege. E muitas mulheres chegam à nossa associação, às vezes com 80 anos, a descobrirem aos 80 anos, aos 70 e tal anos, que foram contaminadas pelos maridos. É terrível, muitas vezes já com SIDA. E é importante que as pessoas tenham esta noção que o casamento não protege, o amor não protege, o preservativo protege, sim, tem de se usar o preservativo. E se calhar também é importante nós começarmos a ter campanhas direcionadas para os homens. Ia perguntar qual a relação entre o VIH, os papéis de género e a violência doméstica que tivemos a ver agora, e em relação a estes mecanismos, a tudo isto que acontece, que respostas é que existem, que respostas é que podemos aconselhar às mulheres com VIH para lidarem com a violência doméstica? Olha, eu acho que aqui podemos dar exatamente o mesmo conselho que se dá às mulheres que são vítimas de violência doméstica, é nunca se podem isolar. Porque estando sozinhas, já não acedem à informação, podem inclusivamente estar a não aceder a tratamentos, podem estar a viver tudo de uma forma muito, sem ter o devido apoio psicológico, sem ter o devido apoio até de outras pessoas que também já passaram por esses processos, que é fundamental, o apoio de pessoas de pares, por assim dizer, é absolutamente fundamental. E daí que, e se são vítimas de violência doméstica, eu acho que nunca, não há melhor conselho que não seja denunciar ou terminar a relação, e alguém que não nos respeita, alguém que efetivamente não nos ama, não nos merece, e não temos que continuar ao lado dessa pessoa, como é óbvio. Uhum. Eu ia acrescentar, Ana Beatriz, que é importante reconhecer os sinais de violência, porque às vezes as pessoas não têm noção do que são sinais de violência. É importante reconhecê-los. Os sinais que revelam que o companheiro é um agressor. É importante revelar sempre o seu estado serológico de forma segura, num lugar seguro, por exemplo, num lugar público. Revelar o seu estado serológico antes de ter qualquer tipo de relação sexual, para que o parceiro depois não pense que tentou contaminá-lo intencionalmente. Agora, convém salientar que as pessoas com carga viral suprimida não constituem qualquer perigo de contágio em qualquer situação. Indetetável é igual a intransmissível. Mas o importante, e reforço ainda mais uma vez, é não se isolarem. Mantenham-se informadas, criem a vossa autonomia, a vossa independência, não tenham medo de pedir ajuda. Eu queria só aqui acrescentar uma coisa, Isabel, que é, ainda há muitas mulheres que acham que é seu dever manterem relações sexuais com os maridos, é aquela ideia antiga do débito conjugal, e isso já não existe. Também, até como muita gente acredita que dentro do casamento não pode haver violação. É mentira, a violação, o abuso sexual podem haver dentro do próprio casamento. Portanto, uma mulher não tem que aceitar as práticas sexuais que lhe são impostas ou solicitadas, ou quer que seja, pelo seu próprio marido ou companheiro. E depois, de facto, Isabel, como estavas a dizer, muitas das vezes aquilo que se acha que é violência é apenas e só violência física, mas a violência psicológica, a coação que as mulheres são vítimas, tem efeitos tão letais como a violência física. Há muitas formas até das pessoas morrerem. Não é feita, por exemplo, a contabilização das mulheres que se suicidam em resultado do imenso sofrimento que têm no âmbito de uma relação de intimidade. Sim, concordo contigo, Ana Beatriz. Outra forma de violência é a discriminação no âmbito do VIH. Que consequências achas que tem esta discriminação? A discriminação pode ter, e como dizias há pouco, olha, por exemplo, pobreza. Não é? Pobreza pode acabar por ser uma consequência indireta, porque alguém que sente que está a ser descriminalizada no seu local de trabalho, alguém que sente que deixa de estar confortável, pode aceitar despedir-se, pode até ser ela a autodespedir-se, e em resultado disso ficar privada de rendimentos. Portanto, ficando privada de rendimentos, temos alguém que vai necessariamente ficar numa situação de uma vulnerabilidade
acrescida, em que além de ter a doença, além de ter provavelmente ou poderá ter sido vítima de algumas outras formas de violência, ainda por cima está numa situação de vulnerabilidade económica, social, com tudo o que isso implica, não só para ela, como muitas das vezes com as pessoas que elas cuidam, porque nunca podemos esquecer que as principais cuidadoras são as mulheres, não só das crianças, mas também de outras pessoas, das pessoas mais velhas, de pessoas que tenham algum tipo de deficiência. Portanto, a pobreza das mulheres nunca as afeta só a elas, afeta sempre também mais pessoas. Portanto, e aqui tem a discriminação, tem consequências económicas e gera pobreza. Eu ia acrescentar com um estudo que nós realizamos no âmbito dos nossos projetos. Este estudo é um estudo longitudinal de avaliação do nosso projeto SES Virtual, realizado no ano passado, e que devido à entrada de 22% de novas membras, observamos que 60% das nossas respondentes a este questionário tinham sentido depressão, ansiedade, ataques de pânico. Estes valores costumam ser mais baixos devido ao apoio entre pares, mas como eram membros novas, vimos estes valores muito mais elevados. Também cerca de 47% refere que o VIH as impede de fazer tanto quanto gostariam, que reflete os sentimentos das nossas membras recém-diagnosticadas. E também por isso, 67% das nossas respondentes têm muito ou extremamente medo de que as pessoas as rejeitem quando souberem que são positivas ao VIH. O medo da rejeição é muito, muito, muito forte. Mas como resultado da nossa intervenção entre pares, apenas 26% sente que não tem sentimentos de pertença com as pessoas ao seu redor. A nossa intervenção entre pares tem demonstrado a melhoria da sintomatologia psicológica, mas sobretudo a diminuição do estigma internalizado, que vamos falar mais adiante. E se calhar falava já, ou gostariam de acrescentar alguma informação aqui, ou passo já à próxima questão. Podes passar, mas eu estava a gostar de tudo. Não, o estudo é basicamente nestas questões mais psicológicas, mas essas questões económicas são muito, muito importantes. A mulher cuidadora é muito importante. Muitas vezes esquecemos que as mulheres são as cuidadoras e esse papel não é remunerado ou é escassamente remunerado. E relega a mulher para um lugar de poder, porque as relações são muito de poder, não deveriam ser, mas são, e ela fica com muito menos poder por causa do poder económico reduzido. Que estratégias aconselham às mulheres com VIH para lidarem com a discriminação e o estigma social? O mais importante sempre, perante uma violência, e a discriminação é uma forma de violência, é as pessoas não se isolarem. Nós estamos a repetir muito isto, não se isolem, porque é muito importante. O apoio social, nomeadamente o apoio entre pares, e aqui, que nós promovemos aqui na SERES, é essencial para o desenvolvimento pessoal e relacional da pessoa, permitindo partilhar as angústias, os estigmas e desenrolar estratégias de coping para a adaptação à nova realidade, que é viver com o VIH, mas também às realidades que nós vivemos enquanto portadoras de VIH e que são determinantes para a saúde e bem-estar. O apoio entre pares beneficia a partilha e promove espaços de cumplicidade e solidariedade. Contudo, o apoio social deve ser considerado de forma mais alargada, provendo as pessoas com apoio emocional, informativo, instrumental e financeiro, de forma a proporcionar a qualidade de vida a que todos temos direito. Para se informarem, vejam as nossas campanhas Mais Informação, Menos Preconceito e o nosso site. Não sei se posso acrescentar, Claro. Isabel, acho Sim. que uma associação como a SERES é absolutamente fundamental e era fundamental até que fosse conhecida em todos os distritos, em todos os concelhos do país, porque, por certo, há muitas mulheres a quem foi transmitida a quem foi transmitido o HIV, que sentem uma solidão imensa, que não sabem a quem recorrer, que não têm ninguém ou não conhecem ninguém que também tenha a doença e que precisariam muito do vosso apoio e de vos ouvir e até de perceberem que se pode fazer alguma coisa, que se pode falar com outras pessoas e que isso é um passo, talvez um dos passos mais importantes a dar. Ana Beatriz, podes divulgar à vontade, acho que é importante a divulgação. Nós na SERES temos um grupo no Facebook, é um grupo secreto, com 67 membros,
Este grupo permite a partilha, mas depois este grupo é muito mais alargado, porque nem toda a gente tem internet. Nós temos um apoio de pares, que efetuamos por telefone, porque nem toda a gente tem o Messenger, mas também muitas vezes utilizamos o Messenger, o WhatsApp, temos grupos que funcionam todas as semanas, grupos com pessoas diferentes, e todos eles promovem esta partilha que é importante, não estarmos sozinhas nesta nossa, neste nosso desafio, não é? Porque neste momento estamos a viver um desafio, vários desafios, porque estamos a lidar com o Covid também, e é importante nós aprendermos a lidar, e quando nós estamos juntas, aprendemos umas com as outras, isso é muito importante, e acima de tudo, não estamos sozinhas, estamos unidas. Posso fazer uma pergunta? Claro. E quando foi aqui no início da pandemia, qual é que foi o sentimento? Ou se havia um medo acrescido perante o vírus? Quando começou a pandemia, começou este projeto virtual que não Ok. existia. Eu pessoalmente comecei a sentir, não, eu não posso estar sozinha, nem as minhas pares podem estar sozinhas numa situação destas. Foi quando começou o nosso apoio entre pares virtual, quando começámos a criar estes grupos do Messenger, grupos que fazemos todas as semanas, grupos diferentes, fazemos um grupo à terça-feira, outro à quarta, outro à quinta e outro à sexta, com pessoas diferentes, para para que não estejamos sozinhas, para eliminar, e também para eliminar os problemas psicológicos, de depressão, ah, dos ataques de pânico, a ansiedade que uma pandemia causa. E são projetos que surgem de pandemias, sim, são Exatamente. resultados. A primeira conversa na positiva nasceu ainda sem ser uma conversa na positiva. Nasceu Exato, exatamente da necessidade. Só depois disso é que a Isabel veio falar comigo e disse: Raquel, o que é que tu achas de fazermos? E eu acho que é mesmo isto, não é? Quando nasce é, a necessidade das próprias pessoas, as respostas vêm é, das pessoas também. Exato, a primeira conversa surge com a doutora Umbelina Caixas e surge com a necessidade de ter resposta de uma médica, de uma profissional de saúde, a questões, a uma série de questões, de dúvidas relacionadas com o Covid, mas também com o VIH. E foi aí que surgiram as primeiras conversas. Aliás, os projetos surgem sempre de necessidades, não é? E dá resposta às necessidades que as pessoas sentem. Olha, muito bom, muito bom. O estigma relacionado com VIH, e passo a citar, é uma questão social complexa em que as pessoas que vivem com VIH podem sofrer preconceitos, ou seja, sentimentos e crenças negativas em relação a pessoas infectadas pelo VIH. Discriminação, ou seja, expressões comportamentais de preconceito em relação às pessoas infectadas pelo VIH, e estereótipos, ou seja, crenças negativas em relação às pessoas infectadas pelo VIH-Sida. O estigma é um fenómeno em que um indivíduo é classificado num estereótipo indesejável e é rejeitado com base num atributo, que é profundamente e é profundamente desacreditado pela sociedade. Que mecanismos de resposta aconselhas às pessoas com VIH para lidarem com o estigma? Se a violência resulta de relações de poder desiguais e sendo as pessoas portadoras de VIH uma minoria que ainda não se assumiu, que internalizou os preconceitos e estigmas sociais e, portanto, desagregada e com pouco poder, em que as pessoas portadoras de VIH são consideradas culpadas pela sua condição e julgadas moralmente, sendo que esta infecção é progressiva e incurável e que o VIH ainda não é compreendido pela população em geral, temos de inverter estas situações, o que passa por mais e credível informação, maior apoio social, quebrar o isolamento, desconstruir estereótipos e, se possível, assumir sem medos a sua infecção, a sua doença. O mais importante é a pessoa não se isolar e na SEDES temos um grupo de suporte, de apoio, de solidariedade, mas sobretudo de amizade. Contacte-nos. Existe também outro tipo de estigma, que é o estigma internalizado ou a autoestigmatização, que acontece quando uma pessoa absorve as ideias negativas, estereótipos sobre pessoas que vivem com VIH e começa a aplicá-las a si própria. O estigma internalizado do VIH pode levar a sentimentos de vergonha, de medo, de isolamento, de desespero. Que mecanismos de resposta aconselha às mulheres com VIH? Deixa-me só complementar. O estigma internalizado exprime-se por uma dificuldade em falar com os outros sobre a sua infecção com VIH, o de se sentir suja por estar infectada com VIH, sentir-se culpada por ter VIH, sentir vergonha, que não tem valor,
o esconder a sua condição aos outros. Isto são sentimentos que não deveriam existir. As pessoas não têm que sentir tudo isto só porque têm uma doença crónica. Não sei se queres dizer alguma coisa, Ana Beatriz. Eu acho que aqui é muito importante, hum, é importante haver até aqui uma maior informação sobre a doença, não tenho dúvidas nenhumas sobre isso, mas também uma maior informação até sobre aquilo que são os direitos das pessoas, porque falta muito uma cultura da alteridade do outro, da outra pessoa, falta-nos empatia, falta-nos. Porque quando nós falamos em direitos humanos, o direito do respeito, o respeito vem à cabeça, não é? E falta-nos muito aqui esta ideia, estamos cada um de nós no nosso caminho e depois olhar para as outras pessoas, para as suas condições de vida, que devem ser respeitadas, que não podem ser alvo de discriminação pelo simples facto de terem uma doença ou de serem de outro sexo, ou de outra raça, ou de outra etnia. Portanto, isto tem que ser algo absolutamente normal nas nossas vidas. Estamos há muito tempo já a falar sobre combater todas as formas de discriminação e continuamos a assistir de forma sistemática a uma discriminação diária a muitas pessoas. Vemos agora inclusivamente um discurso cada vez mais alargado anti-direitos, como se a consagração de direitos fosse algo negativo, quando é precisamente o contrário. Portanto, eu acho que é fundamental cada um de nós ter uma literacia jurídica, por assim dizer, que permita até reagir perante situações que são de patente injustiça e saber onde recorrer, o que é que se pode fazer, que existe apoio judiciário, que é possível dirigir-se a uma associação como a SERS ou a muitas outras e pedir apoio e que fornecem apoio jurídico também. Portanto, eu acho que isso é absolutamente fundamental. Em relação ao conhecimento, o conhecimento empodera. E quando as pessoas estão empoderadas, é mais difícil existir violência. Portanto, utilizem sempre a informação, tentem estar sempre informadas. E, mais uma vez, não se isolem. O apoio entre pares permite a partilha de estratégias de coping para uma maior adaptação à nova realidade e também estratégias para lidar com o estigma e discriminação, como estigma internalizado. Um grupo de apoio entre pares ajuda a aumentar a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, a não sentirmos vergonha nem culpa em relação ao VIH, a lidar com os preconceitos sociais, o estigma e, consequentemente, com o estigma internalizado. É importante enfrentar este desafio que é viver com o VIH com um grupo de suporte, com um grupo de apoio como a SERES, que promove também a literacia em saúde. E aqui estamos a falar do conhecimento que é importante para vivermos com mais certeza, com mais à vontade, com mais qualidade de vida. É importante ter em conta que em Portugal houve um estudo em 2008 que falava precisamente sobre os indicadores da pobreza. E os indicadores da pobreza não se limitam a não ter dinheiro, a não ter capacidade de comprar coisas. Um dos indicadores de pobreza é precisamente a dificuldade de acesso, não ter acesso à informação ou não ter acesso a serviços. Até é importante Sim. olharmos para esta ideia de pobreza mais abrangente, não é só não ter dinheiro, não ter serviços, não poder aceder às coisas. Eu agora passava para uma questão que já referiste, Ana Beatriz, é que mecanismos legais, porque também é muito importante, que mecanismos legais existem para defender as mulheres que vivem com VIH, e nomeadamente trabalho, mas não sou. Uma mulher a quem foi transmitido ou que tem a doença VIH pode ter sofrido várias coisas, como nós aqui já falámos. Se tiver sido vítima de violência doméstica, sem dúvida nenhuma que deve recorrer às estruturas de atendimento a vítimas de violência doméstica que existem em todo o país, não é? Numa situação de urgência e se precisar, existe sempre um número que podem recorrer, que é o 144 de emergência social, e nenhuma mulher, ninguém vai ficar sem apoio numa noite, alguns sem ter onde ficar. Mas, independentemente disso, é muito importante ter em conta que alguém que padece, que tem esta doença, muito facilmente é vítima de discriminação no local de trabalho e que essa discriminação pode inclusivamente vir a integrar aquilo que nós chamamos formas de assédio.
no local de trabalho, que muitos de nós já ouvimos falar, como o assédio moral, o mobbing, e que alguém que tem uma doença que se pode, ou que se acha que, muitas vezes erradamente, que facilmente se pode transmitir, e que não é assim, como se sabe, mas nos locais de trabalho isso pode constituir uma forma de assédio, e por causa disso é importante não esquecer que o nosso Código de Trabalho impõe que, perante situações dessas, a entidade empregadora tem que instaurar processos disciplinares. Não é a pessoa que tem VIH, é a pessoa que está a exercer assédio, é a pessoa que está a prejudicar o exercício da profissão de uma forma tranquila, como deve ser, à pessoa que está doente. Portanto, é um ónus da entidade patronal instaurar esse processo disciplinar. E da mesma forma que alguém que sinta que está a ser vítima de assédio se pode autodespedir, mas tem direito a uma indemnização e tem direito a um conjunto de verbas acrescidas, que pode incluir não só as mesmas que sejam, por exemplo, pela extinção do posto de trabalho, por exemplo, e, portanto, é importante que exerçam esses direitos e que não fiquem, e que não deixem e que não se limitem a sair e a despedir-se só porque estão a ser infelizes. Pois também importa ter em conta que, às vezes, algumas dessas condutas que se diz que são de assédio podem, inclusivamente, constituir crime, porque podem ser formas de perseguição, podem ser crimes de difamação ou de injúrias, e também nesses casos é importante que reajam e que não deixem de denunciar essas situações. E depois, é importante ter em conta que existe um diploma que eu pude ver até no site da SES, que é referido, que é a Lei 46/2006, que vem proibir todas as formas de discriminação. E este diploma, que se aplica também nestes casos, porque diz que se aplica a todas as situações, proíbe todas as formas de discriminação a pessoas com deficiência ou com risco agravado de saúde, que é este o caso, e que fala na discriminação direta e na discriminação indireta. A discriminação indireta é esta forma insidiosa que nós sabemos que depois muitas vezes acontece. É a beslotice, é o diz que diz, o que é que lhe aconteceu, como é que ela apanhou esta doença, e que depois gera aquilo que a Isabel já disse, que é esta culpa, esta sensação que o que é que me aconteceu, está toda a gente a olhar para mim, eu não estou bem, então eu viro-me e começam as conversas. Portanto, é importante ter isto em conta, que a discriminação não é só direta, às vezes não é cara a cara, vai de roda, como se costuma dizer. Ana Beatriz, ia sugerir aqui uma proposta, porque nós tivemos bastantes casos de pessoas nessas situações, mas, como deves calcular, as pessoas não têm a literacia necessária para se defenderem, nem os conhecimentos necessários para se defenderem. Podemos remeter essas pessoas para ti? Olha, eu deixo já esse repto, claro, claro. Eu digo sempre a toda a Ótimo. gente, eu acho que, no que diz respeito ao direito, que os advogados têm a mesma função que os médicos, não é? Eu, se vejo alguém que está a acontecer uma coisa, olha, é mais forte do que eu, vou-me lá meter e digo logo, quero ajuda para o quê? Portanto, volta e meia sou testemunha de coisas. Mas eu acho que sim, eu acho que nós temos que nos ajudar umas às outras, obviamente, em situações dessas, não é? Achei muito importante esta partilha e esta troca que houve aqui entre nós, e desde já, em nome da Associação Ser Mulher, coloco à disposição de todas as vossas associadas ou de quem vocês quiserem, podem nos encaminhar, que nós damos o apoio que vocês acharem importante, designadamente o apoio jurídico. Portanto, eu própria, fica aqui assumido o compromisso de dar esse apoio, e até para irmos aprofundando o conhecimento sobre estas questões, designadamente a questão do assédio que estávamos aqui há pouco a falar. E a esse propósito gostava de vos dizer, de relembrar que existe um artigo no Código do Trabalho, que é o artigo 29, que diz, é o artigo que estatui a proibição do assédio, e depois existe o artigo 283, que diz a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de doenças profissionais resultantes da prática de assédio é do empregador. Uma mulher, se fica deprimida, se tem ataques de pânico em resultado do assédio que viveu, pelo facto de ter contraído ou ter sido transmitido o VIH,
pode vir a exercer este direito de ser ressarcida junto da sua entidade patronal. Portanto, é importante nós começarmos a agitar o sistema e a apresentarmos ações neste sentido. Fica o repto. Muito obrigada, Ana Beatriz, por este manancial de informação que é muito importante para nós e, sobretudo, pela possibilidade de colaborarmos no futuro. É muito, muito importante para nós. Muito obrigada. Eu agradeço muito, foi um enorme prazer estar aqui convosco, com as duas. Eu encerrava Obrigada. então estas conversas, agradecia muito às duas, agradecia muito à Ana, com quem aprendemos coisas tão importantes hoje. E mais do que isso, estabelecemos agora aqui uma ponte para o futuro, colaboração. E neste sentido, eu agradeço a todas as mulheres que nos estão a acompanhar e reforço a mensagem que foi deixada aqui pela Ana e pela Isabel. Não se isolem, procurem ajuda. As mulheres estão aí, nós estamos aí. Muitas vezes pensamos que estamos sozinhas, mas há uma mulher ao nosso lado que já passou por aquilo e que nos pode ajudar. Peçam ajuda, ajuda existe. Não estão sozinhas. Se tiverem mais dificuldades do ponto de vista de mobilização, de quer que seja, procurem o meio que conseguirem. Pode ser o telefone, pode ser a escrita, pode ser a internet, mas seja como for, nós temos várias formas, temos o site, temos o Facebook, há várias associações. Furem o isolamento. Nunca se deixem isolar. Esta é a nossa principal mensagem neste momento. Testem-se, tratem-se e cuidem-se. Obrigada. Minhas queridas, eu adorei estar com vocês. Também.